pergunta que eu tenho feito com muita frequência. Ok, eu não tenho controle sobre isso, mas posso influenciar de alguma maneira? Existe algo que eu possa fazer que direcione? Trauma é algo que aconteceu na vida da gente, que a gente pendura uma plaquinha e fala bem assim: eu não aprendi nada com isso. E a Ford foi de dar 12 bilhões de dólares de prejuízo. Você tem que dar um prêmio para a pessoa que consegue fazer isso, porque isso é $1 bilhão por mês. Imagine, Marcelo, você perdeu mais de $1,5 milhão por hora. Quando o momento de criar conexão com tudo o que é importante, pessoas, Deus e com tudo, é um momento antes da tragédia. É um momento quando as coisas estão acontecendo bem. Olá, campeão, olá, campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda Mais, junto com Marcelo Caetano, pilotando mais um nosso programa semanal de vendas, gestão e liderança, o podcast Venda Mais. Antes da gente começar, lembre sempre de curtir, de comentar, de compartilhar. Ouça sozinho ou sozinha, ouça em grupo, discutam, elaborem, pensem, mande seus comentários, a gente adora, né, quando a gente tem essa troca. E hoje é um assunto diferente, Marcelo e eu, a gente passou por uma situação difícil, complicada, pessoalmente e profissionalmente na semana passada, quando uma pessoa muito próxima a nós, uma pessoa da nossa equipe faleceu. E foi um momento super doloroso, super dolorido, eu até escrevi sobre isso, dizendo que no domingo à noite, quando eu revisei todas as coisas que eu tinha para fazer no dia seguinte, tinha várias reuniões e todas pareciam importantes. E na segunda-feira de manhã, quando eu fui comunicado do falecimento do Jean, todas aquelas reuniões meio que perderam sentido e que isso meio que dá um foco e uma visão nova ou renovada, talvez seja o termo certo, para a vida. E aí, então, nessas horas, eu há muitos anos estudo o estoicismo e o Marcelo e eu, a gente estava conversando que poderíamos falar sobre isso porque todos nós temos passado por um momento ou por outro por dificuldades, por crises, por momentos, situações complicadas. E o estoicismo é uma filosofia que ela já, muitos e muitos anos, ajuda as pessoas a lidarem com essas situações. Eu separei 7 pensamentos aqui, Marcelo e eu, a gente estava revisando esses 7 para a gente conversar com você, e com certeza absoluta vai ter muito momento de reflexão. Então, tem algumas situações que a gente vai comentar, alguns pensamentos que a gente vai comentar, que a gente gostaria muito que você comentasse também, ou compartilhasse situações que você passou, como você superou, como você fez isso. E uma das coisas que a gente sempre tem falado é que juntos somos mais fortes, nesse momento, tanto que o último comentário que a gente vai fazer, o Marcelo acabou de fazer, quando a gente está fazendo uma reuniãozinha rápida antes de começar, ele disse: Raul, este assunto tem que falar, não, vamos falar, tenha tempo ou não tenha tempo, nós vamos falar sobre a questão dos relacionamentos. Mas então, eu queria começar com o primeiro pensamento estoico, que é foco no que você tem controle. Uma das principais um dos principais ensinamentos que eu tenho sempre para qualquer coisa na vida. Eu tenho falado com os meus filhos já há muito tempo. Eu acho que até vou perguntar para eles hoje se quando eles lembrarem de mim, se eles lembram essa frase, porque quando eles perdem um jogo de tênis, por exemplo, os dois jogam tênis, eu fico perguntando exatamente nisso, no que você tem controle. Tem uma outra lição que é o que a gente pode aprender, que também é importante. Mas, por exemplo, eu não tenho controle sobre a concorrência, falando de vendas. Eu não tenho controle sobre o mercado, eu não tenho controle sobre a taxa de juros do Banco Central, eu não tenho controle sobre o valor do dólar, eu não tenho controle sobre a inflação, sobre questões políticas. E eu preciso começar claramente a diferenciar, principalmente para quem é líder, no que nós temos controle. A gente não pode nunca controlar o externo, mas a nossa resposta ao que acontece nós sempre podemos controlar. Isso é uma coisa que é super importante entender, e o líder tem que reforçar isso com a sua equipe o tempo inteiro. Eu posso não controlar o que está acontecendo, mas a minha resposta ao que está acontecendo eu posso controlar. Ontem eu estava lendo uma matéria super interessante sobre uma virada que a Ford deu aqui nos Estados Unidos, e a Ford foi de dar 12 bilhões de dólares de prejuízo. Você tem que dar um prêmio para a pessoa que consegue fazer isso, porque isso é $1 bilhão por mês de prejuízo. Se você dividir por 30, deve dar... Quanto que dá isso? 30 milhões de dólares por dia. Imagine, Marcelo, você perdeu mais de $1,5 milhão por hora. Imagine você perder $1,5 milhão por hora, você está respirando, dormindo, Que coisa.
Mas ele conseguiu virar, o Mulally, ele conseguiu virar, e uma das principais coisas que ele falou na entrevista foi: eu comecei a reunir meu time estratégico de diretoria todas as semanas para revisar o que estava sendo feito. Só isso. Porque ele tava todo mundo dizendo: não, porque o concorrente, porque os carros elétricos, porque o preço do dólar, porque a guerra nos Emirados, não sei o quê, dólar. E aí eles dizendo: não temos controle nada sobre isso. Chama todo mundo para perto sobre o que nós temos, o que nós estamos fazendo aqui, como que nós vamos melhorar. Isso foi levando um certo tempo, e é muito interessante porque a gente gosta muito, né, Marcelo, dos 4DX, as 4 disciplinas da execução. E a primeira coisa é definir exatamente o que eu quero, segundo, definir as alavancas, o que precisa ser feito, terceiro, criar um placar de controle, e quarto, começar a acompanhar isso. E é basicamente o que eu tenho controle, né? Então, o gestor, a gestora precisa focar muito nisso, e principalmente precisa fazer com que a equipe entenda sobre algumas coisas temos controle, sobre algumas a gente não tem. Foco no que temos controle. Marcelo. A gente tem, esses dias eu estava ouvindo uma pessoa que eu gosto muito, que chama Lucilena Galvão. A gente precisa trazer ela aqui, Raul. Ela faz parte da Nova Acrópole, que é uma escola de filosofia. E ela falou uma coisa super bacana sobre isso, sabe? E que a gente, né, no Brasil, passando vários momentos difíceis, né? E sobre o foco no que a gente tem controle, né? Ela falou uma coisa super bacana. Ela falou assim: o que é trauma? E ela falou: trauma é um negócio, algo que aconteceu na vida da gente, que a gente pendura uma plaquinha e fala bem assim: eu não aprendi nada com isso. Olha que doido. Porque quando você aprende, não é um trauma, é uma troca. Mas quando você não aprende, é um trauma, porque você decide que aquilo vai direcionar a sua vida e que aquilo vai continuar sendo algo que vai te amarrar pelo resto da vida, né? A gente não tem controle sobre o que acontece, mas transformar isso em trauma ou não, a gente tem controle, porque a gente pode aprender sobre esse processo. Eu sei que falando assim pode parecer super leviano, né? Ah, pô, é fácil. Não, claro que não é fácil, né? É muito mais fácil deixar aquilo ser um trauma, né? Tirar aprendizados e falar que a vida fez uma troca com a gente é muito mais complexo, porque você tem que se racionalizar sobre o trauma, né? Então, essa coisa de ter o controle, para mim, é um pouco sobre isso. É sobre decidir se aquilo vai ser um trauma, certo? Ou se aquilo vai ser uma fonte de aprendizado onde a vida troca com a gente. Eu achei super legal e acho que é um ponto super reflexivo nesses momentos, né? Como a gente passou esses dias, como passa Rio Grande do Sul nesse momento, né? Ou passou o Rio Grande do Sul, para quem vai ver isso daqui a um tempo. A gente pode transformar isso num trauma ou a gente pode transformar isso num aprendizado e numa troca da vida. Sim, sim. Que inclusive é o segundo tema, antes da gente ir para o que podemos aprender. Uma das coisas que eu tenho reforçado muito também é que, às vezes, a gente olha e, por exemplo, estamos passando por uma situação de crise. Um exercício que eu faço é começar a listar todas as coisas que estão me incomodando e que eu não tenho controle. E, geralmente, a lista é muito grande. E uma coisa que eu aprendi é separar controle de não controle de influência. É uma pergunta que eu tenho feito com muita frequência. Ok, eu não tenho controle sobre isso, mas posso influenciar de alguma maneira? Existe algo que eu possa fazer que direcione? Inclusive, isso começa a te dar a sensação de controle também da tua própria vida, que você não está sendo manipulado por forças externas o tempo inteiro. De que você... Às vezes a gente está, certo, né, sofrendo. Então, eu gosto de comparar com ondas do mar, né? Tipo, tá nos levando para cá, tá nos levando para lá. Como eu reajo a isso? Uma das coisas que é muito interessante você pensar é que a maior parte das pessoas que se afoga, quando se afoga no mar ou no oceano, a água tem uma densidade que permite que o corpo flutue. A pessoa se afoga porque ela se assustou e entrou em pânico, geralmente. Não porque ela cansou, na verdade lutou contra a corrente, alguma coisa assim. Obviamente existem situações diferentes, mas ela está tão preocupada com as ondas, com o mar, com a correnteza, que ela esquece ela, certo? A sua respiração, a sua postura. E isso ela pode fazer. E aí ela pode começar a influenciar o resultado final. Uma das coisas que eu tenho notado, por exemplo, como pai, e até como líder, conforme o time vai aumentando, quanto melhor líder eu quero ser, mais influência e menos controle. Se você parar para pensar, eu tenho filhos. Os filhos estão crescendo, os filhos vão para o mundo, daqui a pouco vão para a faculdade, vão crescer, já estão dirigindo, já têm seu cartão de crédito, né, já trabalham. Eu não controlo mais, mas eu posso ter influência. E a influência, ela é permanente, porque o controle não é. O controle precisa de uma presença permanente aqui controlando. A influência não. A influência eu posso estar afastado, inclusive
certo? Eu posso não estar mais e continuar influenciando. A influência é muito mais forte. Então, para você que é líder, pare para pensar que muitas vezes o que a gente está tentando fazer é um controle excessivo, quando na verdade a gente deveria estar tentando influenciar corretamente. E criar, eu chamo de condições propícias, mas criar condições de que essa influência perdure e parar para olhar todos os momentos onde eu tenho controle. Eu tenho controle sobre o treinamento da minha equipe, sobre a remuneração da minha equipe, sobre incentivos da minha equipe, campanhas que são feitas, a comunicação que é feita, as reuniões que são feitas. Tudo isso eu tenho controle. Tudo isso eu tenho controle. Isso vai acabar criando uma influência. Certo? Então, eu não preciso estar o tempo inteiro controlando a minha equipe. Eu posso até fazer isso, mas vai chegar um momento onde eu vou dizer, ok, isso aqui está funcionando, mas ele tem limitações. E aí eu digo, ok, como eu influencio? Como eu faço com que isso... E se você conseguir juntar as duas coisas, mais poderoso ainda, né? Então, essa questão do controle da influência, para os estoicos, é extremamente importante. Volte sempre e diga, ok, o que eu controlo? Sobre isso, meu foco. Sobre o que eu não tenho controle, não adianta. Eu posso tentar amenizar, eu posso lidar, eu posso, né, de alguma maneira, fazer uma administração daquilo, mas eu não controlo aquilo. Veja, por exemplo, quando eu faço um planejamento, primeira decisão, eu tenho controle sobre fazer ou não fazer o planejamento, já de cara, isso é um controle. Eu posso fazer um planejamento que trabalha com cenários, isso também é um controle. Eu posso decidir trabalhar com cenários ou não cenários. Eu não controlo o cenário, mas eu controlo a decisão de pelo menos tentar prever o que aconteceria em algumas situações. Eu posso controlar a forma como eu reajo a um cenário, então decidimos que a gente queria crescer 10%, estamos crescendo 6%. Certo? Isso não me agrada. O que nós vamos fazer? Eu volto e aí eu tenho controle sobre a minha resposta a essa adequação. Note como o tempo inteiro eu vou chamando para a minha responsabilidade. Você vai notar que muitas vezes as pessoas que estão entrando por um caminho esquisito, estranho, escuro, seja psicologicamente, seja de performance, muitas vezes elas estão terceirizando a responsabilidade de algumas coisas para o mundo. E esse mundo nem sempre está conspirando a favor. Mas, na verdade, não é isso. É que a pessoa está focando em coisas que ela não tem controle e, geralmente, são coisas que não tem controle e que têm um impacto negativo. Aí cria uma espiral duplamente negativa. Então, Marcelo, quer reforçar alguma coisa sobre isso? Eu acho que você a gente já falou bastante sobre isso aí, sobre o processo do controle. Gostei muito da história da influência, né? Porque às vezes você não tem controle, mas consegue ter influência e aceitar isso nesse mundo interconectado é super importante e entender isso é super importante nesse mundo conectado. Né? Exato, exato. Segundo ponto, então, o primeiro era, né, foco no que você tem controle. Segundo pensamento estoico para hoje é o que podemos aprender. O que podemos aprender é o Marcelo acabou de dizer isso aqui, o que é um trauma. Um trauma é uma pancada que a gente levou e que a gente não aprendeu nada. Uma pancada que a gente leva e aprende é um ensinamento, é um aprendizado. Se você parar para olhar, as pessoas que têm mais experiência passaram por muitas pancadas. Algumas não aprenderam nada. E aí a pessoa vai tomar a mesma pancada, no mesmo lugar, do mesmo jeito. Né? E eu vou procurar, acho que é o Jung que diz que enquanto a gente não tornar o nosso inconsciente consciente, as coisas vão continuar acontecendo na nossa vida, a gente vai chamar isso de destino. Mas não é. É o nosso inconsciente aflorando o tempo inteiro, os nossos preconceitos, as nossas manias, as nossas neuroses, os nossos problemas, todo, né? E voltando, e voltando, e voltando. E as pessoas fazem... Você pode notar que as pessoas têm um padrão pré-definido de decisão. Então... Você vai ver amigos que o tempo inteiro estão complicados financeiramente, o tempo inteiro estão com mulheres ou homens errados, né? Você vai ver pessoas que, né, passam pela mesma situação no trabalho 500 mil vezes. A pessoa parece que está num ciclo que se repete. Parece aquele filme do Dia da Marmota. Os estoicos têm muito, muito, muito isso forte de dizer, ok, o que eu posso aprender com isso? E o líder parar para olhar para a equipe e dizer o que nós podemos aprender com isso. Fizemos uma campanha, não deu certo. Fizemos um lançamento, não deu certo. Eu tenho duas maneiras de encarar isso. Eu posso dizer que foi azar, não tenho controle, nunca mais vou fazer na vida. Ou eu vou dizer o que eu posso aprender com isso. Né? Então, o Marcelo deve ter várias, né, histórias para contar sobre isso, mas é comum a gente ser contratado por alguém e falar, a gente tentou treinar, a gente tentou fazer isso aqui, não deu certo. Certo? Nós tentamos implantar um CRM, não deu certo. Aí, em vez de se perguntar o que a gente pode aprender com isso e vamos melhorar, vamos para a próxima etapa, vamos para o próximo nível, não. A pessoa aceita aquela, né, condição negativa inicial e a partir daí começa a tomar uma certa decisão. Ela, né, é como se encontrasse um muro intransponível. Em vez de parar para pensar, ok,
que eu posso pensar? Como que eu supero? Não, para e volta e vai procurar fazer outra coisa. E muitas vezes você vai ficando bloqueado na vida. Porque se você tem uma frase que diz que se as pessoas que não aprendem com erros do passado estão fadados a cometê-los no futuro. E aqui isso é muito, muito importante. Então, o que podemos aprender com isso? Mesmo em situações que a gente não tenha controle. Então, por exemplo, no caso do falecimento do Jean, uma das coisas mais difíceis para mim. O que nós podemos aprender com isso? Mas a gente vai ver que a gente pode aprender com isso, sim. Será que a gente valorizou corretamente? Será que o relacionamento estava bom? Ou as outras pessoas que continuam? E agora, o que vai acontecer para frente? Quer dizer, tem uma série de aprendizados. Às vezes a gente precisa trazer eles, né? Porque quando você está no meio da confusão, é difícil de você parar e ter essa calma, essa sabedoria e inteligência emocional de bloquear a dor e dizer... Respira, calma, fundo, né? De verdade, qual é a lição que tem por trás? Mas sempre, sempre, sempre tem uma lição. E se a gente não entender e não aprender a lição, Deus vai vir e vai nos dar com uma tábua na cabeça de novo para você aprender. Acho que é um anjo da guarda nos alertando para dizer, presta atenção que isso aqui é importante. E se você não aprender, vai acontecer de novo, né? Marcelo? Gostei muito disso que você falou, Raul, que é você bate no problema e a maioria das pessoas faz o quê? Ela foge do problema e ela vai para outro caminho onde ela vai encontrar outro problema, né? E se ela não aprender a lidar com o problema, a ter um segundo, um terceiro estágio de aprimoramento, né? É aquela história o quanto é persistência e o quanto é teimosia, né? Eu vejo que as pessoas, muitas vezes, elas abrem mão do processo de persistência, né? Eu, há muitos anos, gravei um vídeo, há muitos anos, quando tinha poucos seguidores na rede social, que falava, eu vou gravar outro, que falava sobre a principal morte que a gente vive é a morte da persistência, né? Porque a persistência morreu, né? E eu vejo isso mesmo, né? Eu vejo que as pessoas não querem aprimorar. Pô, deu errado. Peraí, o que eu posso melhorar? É sempre assim, eu dei errado, o problema não é meu, e aí eu volto e vou fazer outra coisa, que vai dar errado também, né? A gente trabalhou muito com... Nossa área de capacitação corporativa trabalha muito com isso. Não adianta você capacitar a pessoa interminavelmente antes dela ir um pouquinho para o mercado. Por quê? Porque quando a pessoa vai para o mercado, ela vai encontrar um mundo real. E se toda a capacitação dela foi meio idílica, meio idealizada, quando ela acha problema no mercado, ela fala assim, essa capacitação não serviu, certo? E aí ela recua. Você vai falar, qual que é o certo? O certo é, põe a pessoa junto com alguém no mercado, ela vai ver um monte de dores e dificuldades e ela volta para capacitar já sabendo os obstáculos que ela vai encontrar no mercado. Por quê? Porque isso faz com que ela aprenda muito mais, porque o aprender é quase que tirar uma dúvida e preparar para aquela situação que ela já viu no mercado. Então, veja que quando você cria uma situação idealizada, quando você vai executar, 99% das vezes o idealizado não vai acontecer. E aí você pode voltar e falar assim, não aconteceu porque o mercado está errado, porque o cliente está errado, porque tudo está errado, porque a vida está errada, ou você pode voltar e falar assim, como eu posso fazer para que isso aconteça? E aí aquele ajuste de persistência, né, e teimosia, né? Chega uma hora que 3 vezes deu errado, você fala, pô, de repente isso daqui que eu estou testando tá errado. Mas se você o tempo todo bate e volta, bate e volta, bate e volta, como o Raul bem disse, chega uma hora que você vai se machucar, porque a vida vai falar, meu, o problema é que você está voltando e vai achar o problema em outro lugar, né? Porque o problema está lá e você tem que aprender a lidar com isso de alguma maneira, geralmente aprimorando a sua ideia idealizada inicial, que normalmente não funciona. Inclusive, você para ver... eu vou para academia não funciona. Eu comecei a correr não funciona. Eu fiz dieta não funciona. Eu tentei parar de, sei lá, fumar ou de não sei o que, não funciona. E diz, não, este jeito não funcionou para você nessa situação. Quais outras opções tem e o que a gente pode aprender com isso? Eu acho que a verdadeira vantagem competitiva que existe, e talvez a única, é a melhoria contínua. O resto tudo no mundo pode, mas a melhoria contínua, seja pessoal, seja da empresa, é fundamental acontecer. Então, o que podemos aprender, tem um trabalho que se chama de pós-mortem, que é, você começa um projeto, vai até o final, termina, tem um momento de dizer, ok, vamos revisar o que aconteceu aqui, pontos fortes, pontos fracos, porque isso vai acontecer de novo. Planejamento, a gente sempre diz, começa revisando o planejamento do ano anterior, certo? É isso, o que nós podemos aprender com todo esse ano que aconteceu. Então, se não vai acontecer de novo, então, e tentar abstrair o máximo possível da lição, né? Vamos tentar ter lições inteligentes aqui, não só operacionais, mas estratégicas também. Mas, de novo, para você que está nos ouvindo, a pergunta, o que podemos aprender, é uma das perguntas mais importantes para qualquer cargo de liderança, porque você faz com que as pessoas comecem
a exercitar e se capacitar em relação a como lidar com situações que vão acontecer o tempo inteiro. Para quem é pai e para quem é mãe, uma grande pergunta, ok, o que podemos aprender com isso aqui? Tipo, porque senão... até a Karen falou no outro dia que a gente estava gravando os vídeos da 30 anos da Venda Mais, que uma frase que ela lembrava muito que eu repetia era, ok, erro velho nós não podemos repetir. Vamos cometer um erro novo? É exatamente isso, vamos aprender alguma coisa. Marcelo? Tem empresa que não gosta de planejar cenários, cara. E aí ela, planejar cenários é uma fraqueza. Não, cara, planejar cenários é uma inteligência, é astuto planejar cenário. Né? Por mais que você externamente só abra uma condição, quando você tem cenários planejados, você já sabe como você vai reagir ao que o mercado, que acontecer com o mercado, o que acontecer com a sua estrutura. E tem gente que fala assim, não tem segundo, não tem plano B. Pô, beleza, cara, eu acho ótimo isso, né? Queime os navios, né? Aquela história, mas espera aí, cara, e aí? E se o mercado? Aí você vai ter que, aí sim, pensar em como vai reagir, aí quem sabe sua reação seja muito tardia. Então, planejar cenários, planejar reações a situações adversas é inteligência, é astúcia, não é de maneira nenhuma covardia. De novo, você pode até aprender se você traçou os cenários bem, né? Se estava certo, se a resposta estava correta, quer dizer, tem um processo aí de aprendizado o tempo inteiro o que podemos aprender. Terceiro ponto aqui importante dos estoicos, autodisciplina. E a autodisciplina está muito, muito centrada no primeiro ponto, que é foco no que eu tenho controle. Então, por exemplo, uma das coisas que eu aprendi, já passando por alguns casos de ter entrado no que eu chamo do lado negro, e é uma coisa que está meio genética na minha família, tem 3x4, se escuta, geralmente é a parte masculina, e cai forte, assim, então... depressão, de diversos tipos de grau. E uma das coisas que aprendi é que a autodisciplina, ela é uma tábua de salvação nessas horas. E são coisas básicas. Tem um vídeo no YouTube, e eu acho que ele escreveu um livro muito interessante, de um almirante que diz, comece fazendo a tua cama de manhã. É isso, sabe? Tipo assim, comece cuidando disso. E eu começo a dizer para mim, Raul, faça a barba. Por exemplo, Raul, tome banho, Raul, vá para a academia, Raul, lembre de tomar água, Raul, pare de tomar tanto café, ou, por exemplo, às vezes eu vou para a cerveja, eu digo, cara, quando eu estou na segunda cerveja, numa terça-feira, eu digo, cara, não, você está com os amigos, batendo papo, tá na piscina ou na praia, você diz, tá bom, vai uma segunda. Quando eu estou em casa, eu já sei que, na verdade, eu estou indo para um campo que não vai me levar para o bom caminho. E quando a gente está... passando por situações de crise, tempos atrás eu estava trabalhando com uma empresa que estava há muitos meses sem bater a meta, e quando a gente fez uma lista de todas as coisas que estavam sendo feitas, deu uma coisa, 18 coisas, 18 iniciativas diferentes. Todas elas sendo executadas com muito, muito pouca excelência. Tudo muito ruim, etc. E aí, então... começou a ficar claro que, em vez de ter disciplina de executar o que precisava ser feito, estava sempre procurando a próxima novidade, a próxima luzinha brilhante, o próximo, que coisa incrível, vamos aqui. Isso foi fazendo com que todo mundo ficasse indisciplinado, estava uma bagunça, não tinha indicador e não batia a meta, e aí só reforçava o processo, porque para refazer ou tentar voltar na meta, eles faziam, lançavam mais uma iniciativa, e pronto, estava tudo bagunçado. E aí uma das coisas que eu estava dizendo, não, volta, Pareto do Pareto, limpa tudo dessas 18 coisas, quais de verdade trariam o máximo impacto, e disciplina na execução disso. Voltando para o 4DX. Disciplina na execução, reunião semanal está sendo feita, e essa autodisciplina é fundamental, principalmente para o líder, porque a equipe está olhando para o líder no momento do caos. No meio da tempestade, no meio de toda aquela confusão, a equipe olha para o líder. E se o líder perde a disciplina, e então, por exemplo, começa a não respeitar horário, começa a desmarcar a reunião, que antes sempre tinha, agora começa a desmarcar, começa a não revisar algumas coisas, começa a não ter algumas conversas que antes tinha, quer dizer, você vê que a coisa lentamente... Então, quando você está dentro, você nota que alguma coisa está errada, mas olhando de fora, depois analisando, você diz, na verdade, começou a perder disciplina e começou a se perder. E isso aí vai tendo impactos e vai somando. Então, para você que está nos vendo ou nos ouvindo, lembre, por mais que a gente tenha vontade de se afundar e de ficar na cama olhando para o teto ou de ficar num lugar escuro sozinho, nessas horas, isso não é bom. Então, eu faço uma caminhada todo dia de meia hora,
E uma das primeiras coisas que o nosso corpo começa a dizer nessas horas é dizer, não, não vá, não faça a caminhada. É o contrário, você tem que dizer, eu vou fazer a caminhada. Ou vou fazer a caminhada. Eu me lembro um dos piores momentos que eu tive, eu estava fazendo o meu exercício na garagem no meio da pandemia, e eu me lembro de estar suado, olhando, e tipo, era verão aqui, então estava muito quente, eu estava suado, olhando para o teto, vontade imensa de chorar e dizendo, o que eu estou fazendo aqui, né? E eu me lembro que eu me respondi, você está cuidando de você, porque você precisa cuidar dos outros. E autodisciplina tem muito a ver com isso. Tipo, nesse momento você precisa prestar muita atenção e dizer o que é de verdade que precisa ser feito para o meu bem, para o bem da minha equipe, e aí começar a dizer, é isso que nós vamos fazer. Profissional e amador, para mim, tem uma grande diferença. Os amadores vão de acordo com a sua vontade e sua motivação. Os profissionais fazem o que precisa ser feito. E nessas horas, a autodisciplina é fundamental, porque você sabe exatamente o que precisa ser feito. Então, faça. Então, próximo ponto, abrace o desconforto. Agora eu não vou falar, vai para você, Marcelo. Abrace o desconforto. Coisas novas, coisas diferentes, inclusive abraçar o desconforto e dançar com ele, porque né, no meio do caos, às vezes é isso que a gente tem que fazer, enfrentar coisas novas, etc. Vai você. Eu acho que tudo que a gente faz, você vê, as coisas elas vão se, né? Não é à toa que nós estamos falando de filosofia, as coisas vão se encadeando aqui, né? Abraçar o desconforto significa deu errado. A gente já falou sobre isso aqui, né? Deu errado. E aí? Aí eu reajo à dor e vou buscar prazer, e daí eu vou buscar outra coisa que vai dar errado também, né? Quando você fala abraçar o desconforto, é o que está dando errado e como eu entendo, né? Tem um livro muito bacana que chama Morte é um Dia para Ser Vivido, né? Que fala um pouco sobre isso, né? Sobre o desconforto daquela situação extrema, né? Como eu abraço, como eu entendo que o que deu errado e como eu pego aquilo que deu errado, eu falo, vem aqui e eu quero entender, eu quero aprender com esse processo. Normalmente a gente está muito refratário a isso, né? Então, assim, deu errado, eu reajo e sumo de perto disso, né? E aí eu vou fazer, daqui a pouco vou testar outra coisa que deu errado. Por quê? Porque eu de verdade não estou aprendendo, eu não estou aceitando aquilo que deu errado e entender, não aceitando no sentido só passivo, né? Mas eu não estou absorvendo o aprendizado e o conhecimento do que deu errado e eu estou reagindo a isso. Né? Então, na verdade, não estou aprendendo nada, né? Eu não estou tendo nenhum conhecimento. Então, abraçar o desafio é olhar e falar assim, cara, por que de verdade isso está acontecendo? Por que isso está se repetindo, né? Raul falou algo super importante, citando Jung ali, que eu acho que é bem bacana, né? É uma leitura difícil, mas super bacana. Se você não entender, se você não aprender, você vai repetir o processo, você vai repetir o ciclo ali na frente. Então, abraçar o desconforto significa entender por que as coisas têm acontecido dessa maneira, ou por que aconteceram dessa maneira, e de que maneira aquela situação desconfortável, agressiva, pode me ensinar. Então, a coisa está se encadeando aqui, o que nós estamos falando, né? E abraçar o desconforto é super importante. A maioria das pessoas, quando dá errado, elas simplesmente viram as costas e vão tentar outra coisa, né? Quando, de repente, você deveria tentar a mesma coisa de outro jeito. Mas, para tentar a mesma coisa de outro jeito, você tem que entender o que você fez de errado e por que aquela reação que você não esperava aconteceu. E a maioria das vezes isso é muito difícil, né? Então, abraçar o desconforto é você parar e fazer, geralmente, né, normalmente, uma autoanálise de por que isso aconteceu e o que eu deveria falar. Tem um livro do Eduardo de Bono, que eu gosto muito lá dos chapéus, lá, né? E eu não uso todos os chapéus do Eduardo de Bono, mas eu gosto muito dele falar por que isso aconteceu, o que eu faço para que isso não volte a acontecer, né? E como eu posso fazer para aprimorar o meu processo para que isso não aconteça. A gente normalmente fala assim, pô, isso aconteceu por um problema outro, vamos para outro problema. A gente não põe nem o segundo chapéu, que é como eu posso evitar que isso aconteça, né? Não estou nem falando do terceiro, que é como que eu posso trabalhar para que isso evolua. A gente não veste nem o segundo chapéu, a gente reage e aí a gente não aprende. Tem um gráfico que eu gosto muito que diz zona de conforto e aqui está crescimento. E o crescimento está fora da zona de conforto. Eu acho isso super importante. E aqui tem uma conversa também interessante que é meio cultural da sociedade de cada vez mais a gente está procurando comodidade. Então, qualquer coisa que seja desconfortável, meu Deus do céu, é um problemão. Certo? Tipo, então a gente já não aceita milhões de coisas. Se você parar para ver, a gente fica reclamando de coisas que nem tinha que reclamar, porque a gente acabou se acostumando mal, porque tudo está no conforto. Os nossos filhos, os adolescentes, todas as gerações parece que estão ficando mais suaves, não estão preparados para lidar com algumas situações, justamente porque estão sendo protegidas de algumas coisas. Só que não tem como você crescer como ser humano, como profissional, sem passar
Né? Se você parar para olhar, grandes aprendizados da tua vida provavelmente vieram de momentos de crise e naquele momento elas foram extremamente desconfortáveis. Mas hoje, olhando para trás, você diz, isso me transformou numa pessoa melhor. Foi duro, foi complicado, mas eu saí, eu superei, eu aprendi, tipo, eu sou uma pessoa melhor disso. A questão, o Jim Rohn dizia, não torça para que teus problemas sejam menores, você cresça e supere os teus problemas. Né? Então, uma pessoa que está em cargo de liderança, ou você que é vendedor ou vendedora, está nos vendo ou nos ouvindo também, pare para pensar que se você não aspira ao crescimento, então você vai ter uma vida tranquila. Agora, se você quer ter uma vida realmente de alta performance, você vai trabalhar por definição com metas desafiadoras, nem sempre tudo vai dar certo, você vai ter que aprender a lidar com isso, e esse dançar com o desconforto é exatamente isso. Se eu começo já definindo uma meta covarde, uma meta controlada, porque no fundo eu tenho medo de colocar uma meta exigente ou desafiadora porque eu não estou confortável com aquilo, então vou buscar o conforto da meta controlada, eu digo, caramba, isso não é uma forma realmente de alta performance de viver, você não vai nunca superar limites, você não vai crescer como ser humano nem como profissional, faz parte desse propósito. E, por exemplo, quando a gente estava falando na semana passada, a gente estava falando das fases do luto. A primeira é a negação, tipo, não consigo acreditar que isso aconteceu. O segundo é raiva, certo? Né? Aí depois vem a barganha, aí depois, né, vem a depressão e aí depois vem a aceitação. Se você não entende as 5 fases, você não consegue ver onde você está. Mas se você entende onde você está dentro da fase do luto, e o luto não é só pela morte é sempre quando uma coisa muito importante acontece na nossa vida negativa. Tem um ciclo do luto que se repete. Né? Então, uma pessoa que está se divorciando, por exemplo, vai ter um ciclo do luto, vai, né, tipo uma falência, um ciclo de luto, um projeto que não deu certo, é um ciclo de luto. E uma das coisas que a gente estava falando é você tem que entender e viver aquela fase. Se eu tento negar aquela fase, se eu tento dizer não, ela não existe, ela continua lá e ela vai voltar para me assombrar depois. Eu tenho que resolver esse problema. Isso é mais ou menos que nem aquele casal que tem problemas e vai empurrando embaixo do tapete as questões, e em vez de abraçar o desconforto e dizer, vamos conversar sobre isso aqui, vamos ter essa conversa, né? E um líder que tem uma pessoa dentro da equipe que está desalinhada e precisa ter, não, isso é desconfortável, eu não sei se eu quero ter essa conversa. Precisa ter essa conversa. Isso é o desconforto. O abraçar o desconforto é dizer, encare, lide com ele. Quinto, reconecte com propósito e valores. Esse é super importante, uma das coisas que eu falava muito na pandemia, quando o pessoal dizia, meu Deus do céu, acabou o mundo, minha empresa, vou ter que fechar, não sei o quê. E é uma pergunta que eu fazia o tempo inteiro. Tua missão continua a mesma? Continua. Os teus clientes continuam precisando de você? Continuam. O que mudou, então, foi o jeito de você vender, o jeito de você atender. Mas isso é ferramenta, isso é canal, isso é diferente. Tua missão não mudou. Teu, né, propósito e valores não mudaram. E eu vejo muitas vezes as pessoas reconectarem com religião, que é interessante porque é quase que uma redundância, porque religião significa religare, na verdade daí que vem, então já estou reconectando, né? Religião significa reconectar, mas as pessoas reconectam muitas vezes com a figura de Deus, ou com a igreja, ou com, né, quando passam por uma crise. E aí já é um grande sinal de alerta, porque já não estava conectado antes. Mas agora vamos dizer que sim. E por que te dá forças? Porque propósito e valores te dão força, te dão um norte, te ajudam nesse momento de parar para dizer, meu Deus do céu, tomei uma pancada da vida, o que pode me ajudar nesse momento? É uma das principais coisas que você pode fazer, é dizer propósito, é falar de valores no que eu acredito, isso sempre vai te dar força. Marcelo. É assim, o olhar é para dentro. Né? O olhar é para dentro. Se aquilo aconteceu, é porque alguma coisa que você fez, sempre olhar para dentro. O que eu fiz que impactou nisso, né? E se às vezes também a gente tem um problema, porque a gente também foge do nosso propósito, né? A gente fugindo do propósito, as coisas começam a dar absolutamente errado na vida, né? Porque o propósito ele vai abrindo os caminhos para a gente de alguma maneira, porque a gente está construindo algo que a gente de verdade acredita. E quando a gente foge do propósito, tudo fica muito difícil, vai gerando muitas barreiras e resistência. Não quer dizer que o caminho do propósito seja um caminho fácil, porque às vezes fácil é não ter propósito nenhum e sair igual um louco andando pela vida. Mas quando você reconecta no propósito, tem duas coisas. Primeiro, que eu acredito nisso mesmo, cada vez mais, que os caminhos vão se abrindo quando a gente está alinhado com o nosso propósito. E segundo, que os nossos propósitos são o nosso poder, são a nossa força. Quando a gente está conectado com os nossos propósitos, a gente é forte. Quando a gente desconecta do propósito, a gente desconectou com a energia vital da gente, né? Que são nossos valores, nossas crenças, o que nós acreditamos de verdade no mundo.
E o que eu vejo é que muita gente passa a vida sem pensar nos seus propósitos, sem pensar nos seus valores, e aí fica aquela briga eterna, né, de bater a cabeça com um ariete ali na parede, porque na verdade as pessoas muitas vezes não param para pensar qual é o seu propósito no que elas acreditam. É claro que muita gente está nos ouvindo aqui falando, pô, Caetano, Raul, vocês estão falando dentro de um cenário ideal. Pode até ser, né? Tem gente que de repente não tem muita opção e tem que fazer o caminho que a vida vai por questões financeiras, por questões quaisquer outras. Mas o exercício de construir o seu propósito independe da posição que você está, sabe? No que eu de verdade acredito, né? Esses dias eu estava falando com uma pessoa, cara, uma pessoa super simples dentro de uma organização. E ela falou, pô, eu não estou feliz aqui porque está desalinhado com o que eu acredito, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu olhei para ela e falei assim, cara, tem 7% de desemprego no Brasil. Na nossa região aqui, deve ter 1% de desemprego. Com uma pessoa legal como você, com conhecimento, deve ter 0,1% de desemprego. Resumindo, você está aqui porque você quer. A hora que eu falei isso, ela olhou para mim e falou, caramba, cara, eu tô aqui porque eu quero mesmo, né? Eu falei, então você pode decidir não estar aqui se isso está desalinhado com seus valores, com o seu propósito. E a hora que eu coloquei a responsabilidade na mão dele, né? Ele olhou para mim e falou, caramba, cara, né? E não era ninguém super graduado, não, era alguém bem de base dentro da estrutura, porque é verdade, né? Então a gente às vezes fica desconectado do que a gente acredita por comodismo, né? E aí, por comodismo, a gente acaba passando a vida, né? Muitas vezes. E é uma coisa que por exemplo, a gente teve essa reunião na semana passada. O Jean não está mais na nossa equipe. É extremamente doloroso para todo mundo. As reuniões sempre tinham, né? A gente fazia, né? Quando fazia as comunicações, então as janelinhas de todo mundo, vai ter uma janelinha ali faltando. Mas a pergunta que eu fiz, nossa missão mudou? Não mudou, nosso propósito não mudou, continua tendo gente que precisa dos nossos produtos e serviços, nós continuamos ajudando, nossos valores no que a gente acredita continuam, temos uma responsabilidade, inclusive, porque o Jean dizia que tinha propósito, missão e valores, e nós temos que, né? E é uma coisa que o líder pode voltar o tempo inteiro e dizer de verdade mesmo, estamos no meio da tempestade, por que estamos aqui? É o tal do reason why do Simon Sinek. O reason why, por que estamos aqui? Né? Isso é propósito. E aí tem muito a ver com o sexto e penúltimo ponto, que é cultivar resiliência. Tem um outro gráfico que eu gosto muito, é um desenho que, como as pessoas acham que é o sucesso, e é um gráfico que vai subindo assim em linha reta, e como ele é na verdade. E ele é todo complexo, ele vai e volta, ele, né, 2 passos para trás. E toda vez que a gente vai falar com um empresário ou uma empresária de sucesso, se diz, foi tudo simples e tranquilo, a pessoa começa a dar risada. Certo? O Marcelo e eu, uma vez a gente estava jantando, teve um cliente nosso no interior do Paraná que fez um jantar para a gente e eu me lembro que no jantar eu disse, acho que foi para o Osmar, né, Marcelo, que eu perguntei, qual foi o momento mais difícil que você passou com o seu Gazin? E o Osmar, ali na hora, encheu o olho dele de lágrima. Só antes de responder a pergunta, só de pensar, passando pelo momento. E aí você olha de fora e você vê uma empresa grande, sólida, crescendo, né? Tipo, as pessoas bem remuneradas, tudo, não sei o que. Você vai falar lá nos bastidores, sempre teve, sempre alguma coisa. Os melhores casamentos que duram muito. Nunca teve uma crise? Olha, é raro isso acontecer, na verdade. Né? E quem foi, Marcelo, que falou que a empresa que dura muito é porque morreu muitas vezes? O Longo, eu acho que foi o Walter Longo. Foi o Walter Longo, é verdade. O Walter Longo que falou, e eu adoro isso, é exatamente isso. Né? A gente mesmo na nossa carreira teve que se reinventar várias vezes. Você que está vendo, nos ouvindo, você sabe que quase como se a vida tivesse capítulos. Né? Então, qual que é o próximo capítulo? E a resiliência tem a ver com essa capacidade de adaptação e de resposta ao mundo. O Gabriel Pensador tinha aquela frase que dizia, seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo. E é exatamente esse processo de que eu vou me adaptando, eu vou melhorando, eu tenho um reason why, eu tenho um norte, eu tenho um foco, e eu, muitas vezes, como líder, tenho que direcionar minha equipe para que também entendam isso, certo? Porque a gente, como pessoa, a resiliência, mas, por exemplo, quando você vai estudar na Cinta Lab o conceito de antifrágil, a resiliência é uma das grandes capacidades da antifragilidade. Porque essa capacidade de adaptação, de que as coisas que estão acontecendo no mundo, embora possam ser percebidas como negativas, no fundo me fortalecem, porque eu estou, né, preparado para lidar com elas. Então, resiliência para mim e coragem para mim é a primeira, mas resiliência já de cara a segunda, grande atitude para lidar com o mundo em mudança. Marcelo. Quero falar a última. Ok. O último ponto aqui é reforce relacionamentos. Raul, a gente, né, tantos anos de mercado, a gente já viu muitas coisas acontecerem. Né? A gente já teve cliente, por exemplo, que pediu recuperação judicial
e pedi recuperação judicial, e ele falou, ele tinha herdado a empresa do pai, né? E ele falou, cara, pedir recuperação judicial para mim foi a maior vergonha que aconteceu, né? Eu me senti muito envergonhado. Mas a primeira coisa que eu fiz quando eu pedi, porque não dá para você avisar o credor que você vai pedir recuperação judicial, porque senão o cara, né, não vai te passar ali e você vai quebrar, você não vai conseguir. Ele falou, a primeira coisa que eu fiz foi falar com todas as pessoas para quem eu devia, que eu estava abrindo recuperação judicial. Ele falou, e você não acredita numa coisa? E essa empresa saiu da recuperação judicial. Ele falou, quando eu conversei com eles, olhando no olho, eles me reergueram. E graças a eles, eu saí da recuperação judicial. A gente tem um cliente no Rio Grande do Sul agora, passando um momento muito, muito ruim, né? Porque perdeu um monte de coisa, perdeu quase tudo a indústria, e a primeira coisa que ele está fazendo é ligar para todos os seus fornecedores para falar o que aconteceu, certo? E o que está acontecendo? Os seus fornecedores, como ele é um cara ético e íntegro, estão levantando essa empresa. Eu vou mandar técnico aí, eu vou mandar produto aí, eu vou mandar não sei o quê, porque você é um cliente importante para nós. Isso não foi construído na tragédia. Isso foi construído no momento em que a tragédia não existia. E o que eu vejo muitas vezes é que a gente recorre às pessoas, assim como recorre a Deus, no momento que a tragédia aconteceu. Só que nesse momento, cara, você vai ter que criar as conexões num momento muito difícil. Quando o momento de criar conexão com tudo o que é importante, pessoas, Deus e com tudo, é um momento antes da tragédia. É um momento quando as coisas estão acontecendo bem. Então, reforçar os relacionamentos é algo que a gente deveria colocar na nossa vida de verdade, de uma maneira prática, de uma maneira consciente. E às vezes a gente deixa isso em segundo plano e fica olhando muito para os nossos objetivos e não para os nossos relacionamentos. Mas na hora que algo realmente ruim acontece, provavelmente os relacionamentos vão te levantar. Eu sei que a gente falou hoje muito aqui sobre o quanto as pessoas, o quanto a gente tem que olhar para dentro, quando a gente tem que olhar para dentro, mas a gente sabe que olhar para dentro também tem um limite. E quando a gente chega no limite, o que a gente precisa muitas vezes é de uma mão amiga ali do lado da gente, que a gente cultivou antes da tragédia. Sim, sim. Uma frase que eu gosto muito que diz: se quiser ir sozinho, se você quiser rápido, vai sozinho, mas se quiser ir longe, né, vai com grupo. E com certeza absoluta, você ter as pessoas ao teu lado, e sempre tem, mesmo que sejam só uma ou duas, que você olha e diz com quem eu posso contar. Isso vai te dar ainda mais forças e vai ser muitas vezes, só que a Brené Brown fala sobre vulnerabilidade. E se você trabalhar isso como se fosse um superpoder, então quando esse empresário liga para o fornecedor e diz, gente, não consigo pagar essa conta, né? E está mostrando essa vulnerabilidade, é incrível como a gente às vezes fica pensando sozinho, vão se aproveitar de mim, mas no fundo o universo está cheio de gente boa que quer ajudar, se a gente permitir. Então, quando você abre essas portas para esses relacionamentos próximos ou profissionais, você vai ter coisas incríveis. Você que está nos vendo, nos ouvindo, eu queria que você pensasse, refletisse sobre tudo isso. Programa diferente que Marcelo e eu fizemos hoje, mas a gente acha realmente muito, muito importante equilibrar todas essas coisas, e é uma das coisas que a gente acha que tem mais orgulho, né, Marcelo, de conseguir falar de gestão de vendas, de indicador, de inteligência artificial, de planilha, e ao mesmo tempo tá falando de filosofia, de psicologia e desse lado humano que é tão importante. Ok. Comentários finais, Marcelo, para a gente terminar? Vou deixar um comentário aqui sobre um cliente nosso, que é de Amaju, no Rio Grande do Sul. A família toda, né, o Diogo, que é uma pessoa que eu admiro muito, sua irmã, enfim, toda a sua família, estão com um programa super importante lá no Rio Grande do Sul de ajuda às pessoas que ficaram desabrigadas aqui nessa tragédia que aconteceu no estado. São pessoas de extrema confiança, e a gente vai deixar aqui embaixo o QR Code para você escanear e ajudar da maneira que você puder. Eu sei que muita gente ajudou muito, nós mesmo já, né, de várias formas ajudamos, mas eles são muito sérios, eles são uma empresa de Antagorda, no Rio Grande do Sul, e essa família está ajudando a reconstruir toda a região e com um trabalho muito importante lá. Então, faça a sua doação, ajude, é muito importante. Enfim, essa tragédia não termina quando a água baixa. Essa tragédia termina quando as pessoas reconstroem as suas vidas. E isso vai demorar bastante tempo e a gente conta com a sua colaboração, tá bom? É isso. Perfeito. E veja como está muito alinhado com tudo que a gente falou do estoicismo, de dizer foco no que você tem controle, a gente pode, né, ajudar, a gente não tem controle sobre a chuva, mas sobre o que a gente pode, né, reagir, pode. Tem muito a ver com a questão de resiliência, de ajudar os outros, mas principalmente a questão dos relacionamentos e de que juntos somos mais fortes. Eu realmente acredito nisso, e se você puder contribuir de alguma forma, você que está nos vendo ou nos ouvindo,
fantástico, parabéns, muito obrigado pela ajuda. Tenho certeza absoluta que vai fazer muita diferença na vida de quem está lá na outra ponta, né, e vai receber essa ajuda. Grande abraço, obrigado e até o próximo programa.